Boa noite a todos que vêm entrando aí a nossa primeira live, né, do nosso querido Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide. Hoje a nossa live é sobre o tema, né, é sobre preconceito. E a gente, antes de fazer a prece inicial, né, a gente pede para quem quiser, claro, tá colocando aí um copinho d'água para fluidificar, para nas vibrações finais, né, nós podermos aí tomar uma, como diria o nosso amigo, uma água benzida. Então, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Leni, beijo no coração, querida. E eu vou pedir, como diria meu pai, eu vou pedir a licença para fazer uma pequena prece, tá? Então eu peço a todos os amigos que por agora elevem os corações, né? Elevem os sentimentos. E assim, Jesus, muito obrigado, Mestre, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em Seu nome. Estamos reunidos virtualmente, Senhor, mas os corações entrelaçados no mesmo propósito. Que o Senhor possa abençoar a todos os lares que neste momento necessitam, Mestre, e que o Senhor possa nos abençoar nessa live, e que essas palavras possam tocar os corações mais necessitados, Cristo. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, meus amigos. Hoje, o tema dessa primeira live do nosso querido Núcleo de Estudos Espíritas é sobre o preconceito. Né? Preconceito é esse sentimento, né? Ele é um sentimento, né? É aquilo que a gente sente, né? Mediante a uma opinião de alguma coisa sem um exame crítico. Você pode perceber. Geralmente nos gera preconceito qualquer opinião de achismo que nós não analisamos, né? Esse sentimento é um sentimento meio que hostil. E um sentimento hostil baseado no achismo que acaba alimentando a intolerância. Podem reparar que o que alimenta a intolerância é o preconceito. A intolerância religiosa, a intolerância de raça, de etnia, a intolerância de nacionalidade ou até mesmo regionalidade que nós temos, muitos de nós, né? A intolerância de gênero, a intolerância hoje, né? Está muito forte a intolerância política. Você vê como o preconceito ele é muito mais vivo, ele é muito mais ativo dentro de nós do que a gente imagina. A gente não fala, eu não sou preconceituoso, eu não tenho preconceito. Poxa, será? Será mesmo que eu não tenho preconceito? Nesse bate-papo a gente vai analisar friamente o nosso dia a dia, a gente vai ver que o preconceito o preconceito ele é mais sutil, né? Ele vai atacando pelas beiradas. O preconceito ele começa na falta de capacidade de nós aprendermos a conviver com as diferenças. Podem reparar, né? A partir do momento que a gente tem dificuldade de aprender a conviver com a diferença, é ali que mora o preconceito. Queridos, nós somos espíritos, gente. Viemos aí de várias encarnações. O nosso caráter ele vem sendo formado de várias encarnações. Uns mais lá na frente, outros mais lá atrás.
mas somos espíritos. E tendo em vista que somos espíritos, poxa, a gente começa a extinguir o preconceito dentro de nós. Entender que os nossos irmãos também são. Os nossos irmãos também estão na mesma caminhada que nós. Na mesma, sem tirar nem pôr. Até alcançarmos aí, mediante encarnações, um certo padrão de fraternidade. Porque o preconceito e a fraternidade não conseguem andar junto. É muito fácil nós termos fraternidade por aqueles que acompanham a nossa linha de raciocínio. Né? Então a reencarnação ela vem desfazendo esse véu do preconceito. No Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta assim, qual a finalidade da encarnação? Aí vem a resposta dos Espíritos. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da vida corpórea. Isto não tem como nós sermos perfeitos sem a gente passar por poucas e boas. E para isso servem as encarnações. Eu vou usar a metáfora do rio, que eu usei uma vez e eu acho que cabe agora. Todos, sem exceção, todos nós somos como um rio. Vamos usar o exemplo aqui do Rio Tietê. Nasce limpo em Salesópolis, passa por São Paulo sofrendo a influência do meio, né? Fica poluído ao extremo. E lá no final dele, lá beirando Mato Grosso, ele chega limpo. Isso no caminho dele ele vai se purificando. E as encarnações são isso. Né? As encarnações elas servem para ir nos purificando. Para nós irmos desfazendo dos nossos desvios de conduta. E eu digo que o mais difícil, o poluente mais difícil que há no espírito, né? de nós ir desfazendo dele, que demora ainda muitas encarnações, mas a gente consegue. Né? E o principal que alimenta o preconceito é o orgulho. Costumo dizer que o orgulho ele é o advogado por todos os desvios de conduta que nós temos. O orgulho ele não nos deixa ver, principalmente que nós somos preconceituosos. O orgulho ele faz com que nós olhamos no espelho e nos enxergamos normal. E a gente sabe que o melhor método de combater o orgulho é a humildade. Porque ao mesmo tempo que o orgulho ele advoga e ele alimenta o preconceito, a humildade ela faz com que nós olhamos a dúvida e as diferenças como um benefício. Né? A humildade ela nos dá o benefício da dúvida. Ó, meu pai gostou dessa agora, hein? Ele que vive falando isso pra mim. Mas é sério, a humildade ela gera isso na gente. E a melhor maneira de combater o orgulho que alimenta o nosso preconceito, gente, é com a humildade. Não tem outro caminho. Né? E, gente, é natural. Nós somos esculpidos pelas ferramentas do orgulho. Se nós formos falarmos de encarnações, o que nós fomos em encarnações passadas, levando esse efeito dominó que culminou no que nós somos hoje. O que nós fomos? É nisso. Né? Por vezes nós tivemos imposição de status, estamos acostumados, né, com esse status, então a gente vem com um orgulho mais exercido. Ou ao contrário, nós viemos aí submetidos aos mandos e desmandos de quem estava na posição acima da gente, que pensa diferente de nós, que é diferente da gente. E nós viemos já com um orgulho ferido, né, que forma aí um certo vitimismo na gente. Então o orgulho, de certa forma ou de outra, ele é inserido na gente. Né? Seja para nós
andarmos de nariz empinado se achando os melhores, ou por um certo vitimismo. E o orgulho ele é muito perigoso. Muito, de verdade. E é o principal combustível do preconceito. Né? Daí a dádiva da encarnação. Daí a dádiva de nós podermos continuar seguindo os nossos caminhos e ter a oportunidade de desfazendo, de aprendendo. Né? A oportunidade de evoluir o amor. De dar espaço para o amor. Lembra que eu falei do rio? Aos poucos a gente vai se desfazendo de todas essas mazelas, principalmente do orgulho. E é legal falar sobre o orgulho. Pô, mas o bate-papo é sobre preconceito, né? Mas tá falando de orgulho? Porque o melhor remédio contra o orgulho é nós convivermos com as diferenças. Pode reparar, as diferenças são os grandes anticorpos que vem combatendo o orgulho. Então precisa. Gente, o que seria do mundo sem as diferenças? Um rio só é corrente porque há diferença de altura. Se não há diferença, é água parada. Né? Então a diferença se faz necessária, principalmente para irmos combatendo, né? O orgulho e dissipando o nosso preconceito mediante a tudo. Mas trazendo para os dias de hoje, puxando para os dias de hoje, né? Hoje a gente não duela mais de espada, lutas religiosas, né, por territórios, mas a gente ainda trava batalhas pela diferença, dia após dia. Né? E a gente nem percebe que é o nosso preconceito falando por nós. Né? As diferenças elas estão aí. A gente trava batalha no trânsito. A gente trava batalha em supermercado. Gente, no início dessa pandemia, eu vi o pessoal brigando por causa de álcool gel. Sabe? Aí da onde a gente vê as batalhas pelas diferenças. As diferenças, eu passo a ver o meu irmão como meu algoz. Olha o preconceito, gente, pelo amor de Deus. Né? As batalhas aí que criamos por times de futebol. Poxa, o que era para ser um lazer se torna uma batalha por diferenças. Eu tenho um preconceito por um irmão meu que torce por um time diferente do meu. Né? Preconceito por quem politicamente pensa diferente de mim. Gente. Sabe, raciocinando um pouco lógico, mostra um pouco da nossa infantilidade espiritual. É até um termo um pouco chato, né? Um pouco desagradável, mas é a realidade. Infantilidade espiritual. Criar uma paixão aí patológica por um candidato, por um time, né? Por uma religião, se torna um negócio desenfreado. Faz com que eu alimente o preconceito de um irmão meu que pensa diferente de mim. Você vê como o preconceito ele é muito sutil e está no dia a dia? Não é aquela coisa ferrenha, aquela coisa estampada. Não, gente, ele é bem sutil. Ele é bem sutil. Basta um pequeno movimento de diferença para que eu me arme. Podem reparar. Um pequeno movimento que pensa diferente de mim para que eu pegue a espada e o escudo. Poxa, gente. Tá vendo como o orgulho não deixa que nós não nos vermos como preconceituosos? Eu preciso lembrar que somos espíritos. Preciso lembrar que nós não estamos aqui para impor a nossa opinião, como muito tem feito. Que nós não estamos aqui num parque de diversões. Nós estamos aqui com a oportunidade de nos melhorarmos. Oportunidade. Né? Em minutos, em segundos e em oportunidades.
A oportunidade ela está aí 24 horas. Né? Eu não estou dizendo, gente, para sermos indiferentes com tudo. Não. Mas precisamos usar mais o crivo da razão. Né? Pensar um pouco mais. Antes de simplesmente sair impondo as nossas opiniões e convicções sobre quem quer que seja. A gente precisa usar um pouco mais, porque a razão ela é a educação do instinto. Então nós precisamos educar o nosso instinto, se faz necessário. Né? Nós precisamos, de uma vez por todas, entender que o que me incomoda é o que eu preciso mudar. Né? Entender que o que me incomoda são as ferramentas para a minha evolução. É aquilo que me incomoda. Poxa, gente, se tudo fosse mil maravilha, a gente estaria todo mundo correndo em volta do próprio rabo, não haveria evolução. Como disse, oportunidades. Sabe? As oportunidades elas estão aí para fazer nós crescer, não para gerar o preconceito. Não para deixar o orgulho ir alimentando o preconceito. Fácil é? Não. Não. É bem difícil. Só que se a gente for analisar com um pouco mais de calma, sem o fervor, né, do momento, se pergunta o que Cristo faria. Em qualquer momento, o que Cristo faria? Não precisa ser nem cristão, vai. Qualquer outro patriarca de qualquer outra religião galgada no amor faria. Com certeza você vai obter a melhor resposta. Mais uma vez, como diria meu pai, a resposta do caminho do meio. Sem pender para nenhum lado. Né? Infelizmente o que vemos hoje, gente, é só abrir uma rede social. Não precisa ir longe não, mas o que vemos são as pessoas se unir mais para debater as diferenças do que se unir para galgar atitudes mais fraternas. Fraternidade. Poxa, queridos, e por que não sermos nós os iniciantes disso tudo? Por que não começar pela gente essa mudança? Essa coisa que está tão intrínseca, né? Tá tão aferrada. Poxa, bora lá. Bora matar, extinguir esse preconceito tolo pela diferença alheia. É mais comum seguir a massa do achismo do que o autoconhecimento. Porque se autoconhecer dá trabalho. Então é mais fácil você achar meia dúzia de caboclo aí que pensa numa direção e ir junto do que parar e pensar, peraí, eu? O que eu quero para minha vida como espírito? O que eu quero para minha vida como um ser eterno? É isso aqui que eu vejo? Né? O que eu faço para ter o entendimento que o amor é o melhor caminho? Será que é seguindo a massa que vai naquela direção? Será que é degladiando com as diferenças dos meus irmãos? Uma vez que nós ferimos um irmão com o nosso orgulho, por questão de diferença, nós estamos ferindo a nós mesmos. Vamos parar para pensar um pouquinho. Qualquer pensamento um pensamento ruim sobre a diferença do meu irmão comigo, eu vou estar degladiando a mim mesmo de várias formas. Né? Não custa nada a gente se perguntar qual que é o meu papel perante a sociedade em relação ao preconceito, em relação às diferenças. Qual que é o meu papel diário? Onde está o meu preconceito diário? Né? Sobre quem pensa diferente, sobre quem dirige diferente, sobre quem anda diferente. Empatia, queridos. Muitas vezes o silêncio é a maior das empatias. Muitas vezes o nosso silêncio é uma candeia de luz para quem está na escuridão. Sendo que por hora as nossas palavras podem agravar mais ainda a situação.
Por isso que há a necessidade do autoconhecimento. Tem uma palavra no grego que ela é bem antes do Cristo. Ela foi, dizem que é de Sócrates, né? Pelos estudos que eu fiz, ela é colocada como Sócrates, que diz assim: Gnoti senton, que quer dizer conhece a ti mesmo. Isso bem antes do Cristo. Conhece a ti mesmo. Aí vem Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se conhecer, conhecer o meu orgulho, conhecer os meus preconceitos, não empurrar para debaixo do tapete. A gente não consegue vencer uma guerra se a gente não conhece os nossos inimigos. Então a gente precisa andar de mãos dadas, de braços dados com os nossos preconceitos, com o nosso orgulho, para saber como minguar eles. Porque o orgulho, o preconceito, esses que são bem sutis, é o nosso animalzinho de estimação, é o nosso pet. E como nós estamos alimentando o nosso pet? Você vê a necessidade do autoconhecimento? Né? A necessidade da reforma íntima. Um dos pilares do espiritismo, de qualquer outra religião, dito de outra forma, mas da reforma íntima, da gente se conhecer e ir expurgando, principalmente aquilo que está aqui, ó. Cara, precisa. Como eu disse, empatia. Aprender a conviver com as diferenças. Isso começa desde cedo. Nós temos a oportunidade de conviver com as diferenças desde cedo, desde cedinho. Se nós formos pensar, o grande laboratório do lar, o grande laboratório é o lar, o laboratório das diferenças. A maioria aqui da gente tem irmãos, muitas vezes, né, gêmeos, criados da mesma forma pelo pai e pela mãe, porém diferentes. Quantos irmãos aí não brigam, não quebram o pau, ficando sem se falar por conta de diferenças? Um duelo de orgulho, de ego, por falta de aprender a conviver com a diferença. Você vê como somos preconceituosos dentro da nossa própria casa? Né? Olha a grande importância de um outro pilar do espiritismo, ou de qualquer outra religião cristã, que é o evangelho no lar. Olha como se faz importante a extensão do centro espírita para dentro da nossa casa, ou da igreja evangélica, ou da igreja católica, ou um templo, não importa. Olha a importância de trazer para dentro da nossa casa. Eu digo isso porque num centro, numa igreja, todos nós somos fraternos, lá dentro ninguém é preconceituoso, a gente se abraça. Por que não criar esse clima dentro de casa? E a melhor forma de nós vencermos o orgulho e o preconceito é o amor de Cristo. Olha a importância aí do evangelho no lar. A gente precisa, se faz necessário, deixar um pouco de lado a preguiça do conhecimento. A preguiça do conhecimento sobre o próximo, a preguiça do conhecimento de nós mesmos. Porque uma vez agarrados ao amor, dificilmente a gente vai seguir a massa. Uma vez agarrado como é que eu posso dizer? Agarrado a coisas do bem, a gente sempre vai ter uma reflexão melhor, com mais empatia sobre o próximo. Eu vou dar, assim, agir com resignação. Né? Resignação é aquela aceitação com ação, porque a proposta da vida é a ação. Então é saber que existem as diferenças. Mas espera aí, o que eu posso fazer com elas? O que eu posso fazer com as diferenças? Posso usar elas ao meu favor, de eu aprender na íntegra, na pele, o que é empatia, ou eu posso deixar que as diferenças alimentem o meu preconceito. Está na mão de cada um. Cada um sabe o que faz com as ferramentas que é dada. Né? Aquela parábola do bom samaritano, eu vou dar uma resumida. Né? O camarada vinha andando, os ladrões roubaram ele, maiaram ele de porrada,
largaram ele lá no chão. Aí primeiro passa o sacerdote, que era um homem bem visto, fingiu que não viu. Aí passou o samaritano, que no caso seria o que mais era afetado pelo preconceito. E o samaritano ajudou. Bacana, né? Aí a gente pergunta, mas hoje em dia o que a gente tem a ver com isso? Muito. Quantas vezes no dia nós somos o sacerdote e quantas vezes no dia nós somos o samaritano? Quantas vezes no dia a gente age com indiferença pelaquele que pensa diferente de mim, porque não é problema meu? E se é alguém que pensa igual, que segue na mesma linha, eu abro meus braços e vamos lá, eu te ajudo. Você vê, gente, como é importante e se faz necessário? O grande combustível, o grande degrau da nossa evolução são as diferenças. E daí que a gente tem que, como eu disse, andar de mãos dadas com o nosso orgulho para saber como a gente alimenta o nosso orgulho, para a gente ir minguando ele e acabar com todo esse preconceito tolo, né, sobre as diferenças religiosas, políticas, né, sobre diferenças financeiras, enfim. Fácil não é, mas prazeroso. Muito prazeroso poder levar o nome do Cristo, né? Agir como Cristo. Ah, mas mesmo assim, eu não tenho o que fazer. Poxa, tem sim. Todos estamos imersos no fluido cósmico universal, todos. Então um pensamento voltado ao bem, uma prece, vai ser muito bem aproveitada. Né? Se eu não souber o que pensar, poxa, vou migrar o pensamento por outro lado. Se o meu pensamento atinge o próximo, vou agir com empatia, com o meu silêncio, que eu acho que é o que Jesus faria. O nosso processo evolutivo ele não é linear. Ora a gente é o samaritano, ora a gente é o sacerdote, e assim vai. Aos poucos ele vai se alinhando. Enquanto nós estamos aí nessa montanha russa, né? De sentimentos e coisa e tal. Eu preparando aqui essa live, eu comi um biscoitinho da sorte desses de restaurante japonês, né? Comi o biscoitinho e veio uma frase que casa certinho com o que a gente está falando agora, que diz assim: a paz não pode ser mantida à força, só pode ser conseguida pela compreensão. Então, o que germina a paz é a gente regar ela com a compreensão. Ainda mais nós que já temos um norte espiritual, né, que diferente de muitas pessoas, não tem o hábito de estar semanalmente numa religião, seja ela qual for. Então, poxa, nós que temos aí o Evangelho de Cristo, né, somos calçados sobre os ombros do Evangelho de Cristo, que nós podemos usar ele da melhor forma possível. Se nós queremos paz, que nós alimentemos a compreensão. Não precisa, falando de outro grande nome, Dalai Lama. Dalai Lama tem os 3 R's do Dalai Lama, que é o respeito por si mesmo, respeito pelos outros e responsabilidade pelos atos. Um consequência do outro. Uma vez que eu tenho respeito por mim, as minhas atitudes vão respeitar o próximo. E as responsabilidades pelos meus atos não vão ser penosas. Como diria Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então o respeito que nós temos que ter por quem nos criou é o mesmo respeito que nós temos que ter pela criação, que são os nossos irmãos. Então, para minguar todo e qualquer preconceito que está inserido em todos nós diariamente, empatia, compreensão e amor.
e não empurrar para debaixo do tapete. Ou se fazer de cego, achar, não, não sou. Gente, bora lá. Bora lá. Vamos aproveitar essa linda oportunidade que Jesus nos concede de estarmos aqui convivendo com as diferenças para a gente aprender, dia após dia, a sermos um pouquinho melhor, rumo à utopia divina. Desde já eu agradeço demais a presença de cada um de vocês que assistiram, né? Eu vou fazer uma vibração agora e para todos nós, né? Nesse momento atípico que nós estamos vivendo. Então eu vou pedir para todos os queridos que estão assistindo, vamos elevar os nossos sentimentos, os nossos corações para o bem, para o amor, e pedir a Jesus e a espiritualidade amiga que possa levar todo esse clima fraternal, todo esse clima de amor a todos os corações que ainda se encontram perdidos no egoísmo. Que Jesus, juntamente com cada amigo espiritual, possa aos poucos ir dissipando todo egoísmo, todo orgulho, né? Todo mal que ainda assola as mentes que se encontram perdidas em si mesmo. Mais uma vez, Jesus, muito obrigado, Mestre, pela oportunidade de estarmos hoje aqui, Senhor, falando em Seu nome e podendo usar mais o amor perante a cada irmão que nós esbarramos no nosso dia a dia, Mestre. Mais uma vez, muito obrigado, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado mesmo pela oportunidade de todos vocês aí terem assistido, né? Acho que vai ficar gravado lá no Face, depois, se quiserem dar uma repassada, se quiser dar um puxão de orelha, estamos todos à disposição, tá? Um beijo no coração, um excelente final de semana para todos vocês, gente. Beijo, beijo, queridos.